Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus seja louvado, amém, igreja. Amém. Com muita satisfação que nos encontramos hoje à noite. Amém, Senhor. Amém. Que Deus, Ele tem sido maravilhoso para conosco. Tem nos dado ali do seu maná, de sua graça, misericórdia. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Santo é o 32, Senhor, versículo 22. Louvado seja Deus. Trinta e dois, 22. Gênesis 32, 22, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Todos encontraram? Amém. Gênesis 32, 22, Amém. que diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e fê-las passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas. Confessamos, Pai amado, que não somos nada, Deus, não somos ninguém, mas nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. A tua misericórdia, como dizem Salmos, é de eternidade a eternidade. Deus querido, muito obrigado por mais esta noite, por o Senhor ter nos trago esta noite aqui, a louvar-te o teu santo nome, a exaltar, Pai amado, o teu nome, que és grande acima de todas as coisas. Deus, nós te agradecemos pela escritura que aqui foi lida, que o Senhor possa acrescentar em nossos corações. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Quero intitular a mensagem hoje como a maior batalha ou travando uma batalha, amém? Amém. Bem, irmãos, todos nós temos batalhas, conflitos a enfrentar. Muitos deles externos, outros internamente, mas todos nós temos batalhas a enfrentar. E muitas das vezes ficamos pelo caminho, ou muitos ficam pelo caminho por não conseguir vencer uma batalha, um conflito que se enfrenta, seja ele internamente ou seja ele externamente. Prova disso de tanto aumento de tanto casos
de ansiedade. Ansiedade em si são conflitos que muitas pessoas passam internamente que não conseguem vencer. São conflitos que muitos passam e não conseguem vencer. Outros passam conflitos e batalhas externas que muitas das vezes não conseguem vencer e acabam assim desistindo da fé, desistindo da caminhada, desistindo até mesmo da sua vida com Deus. Mas Deus, Ele tende a dar algo melhor para nós. A palavra de Deus nos diz em sua Escritura que nos será dado ao fiel, será dado a coroa da vida, aquele que prevalecer até o fim. Aqui Jacó está lutando com o anjo no val de Jaboque. A Escritura diz que ele fez atravessar tudo o que ele tinha, atravessar para o outro lado do rio, do riacho. E ali a Bíblia diz que ele ficou a sós com Deus, com o anjo. Em algumas outras escrituras, ficou a sós, batalhando com Deus. A grande verdade, irmãos, é que na maioria das batalhas que enfrentamos, você não enfrenta com alguém do seu lado, você a enfrenta só. Você muitas das vezes é empurrado a enfrentar as situações da vida só. Muitas das vezes você é empurrado a enfrentar só. Ou em outras ocasiões, você tem uma companhia para estar com você ali, mas na maioria das vezes, você tem que travar a sua batalha só. Isto que é muito difícil para muitos, ter que enfrentar algo e saber que fisicamente você talvez não terá alguém para estar do teu lado, que você não terá alguém para te apoiar, que você não terá alguém ali do seu lado, que você diga, eu estou com essa pessoa, eu estou aqui do seu lado, e eu vou conseguir porque eu estou aqui do seu lado. Na maioria das vezes você tem que enfrentar as batalhas só. E assim foi Jacó. E Jacó disse, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. A questão é que nós aprendemos aqui nessa escritura, que muitos em meio à batalha, em meio ao conflito, largamos, deixamos o conflito. Não esperamos um pouco mais, não insistimos, não persistimos. E Deus quer que a gente persista em meio à aflição, quando estamos sós. Quando estamos ali, talvez desesperados pelas circunstâncias, pela situação. Quando José foi ali, na maior batalha dele, a maior batalha dele não foi quando ele enfrentou os seus irmãos, quando os seus irmãos os menosprezavam, quando os seus irmãos o humilhavam. Não foi neste momento que foi a sua maior batalha. A sua maior luta não foi neste momento. E não espere você que você será ou enfrentará algo que não te abala. Você enfrentará algo sozinho, na maioria das vezes aquilo que irá te abalar. E ali estava José, em frente à mulher de Potifar. Não pense você que aquilo não atraiu os seus olhos, que a beleza daquela mulher não atraiu os seus olhos, que a formosura daquela mulher não atraiu os seus olhos, que aquilo não foi uma tentação para o seu coração, porque foi, e ele tinha que vencer aquela tentação só. E estava ali ela e ele apenas. Ele poderia entregar a bandeira, ele poderia se entregar ali à tentação, ele poderia simplesmente deixar cair a bandeira e dizer, e ceder um pouco para o pecado, e ceder um pouco para aquilo que estava em sua mente, em seu coração tentando. Ou você pensa que primeiramente Satanás não entrou em conflito com a sua mente? Porque antes que algo externo venha te atacar, que algo externo venha te seduzir, que algo externo venha te chamar a atenção, não pense você que antes que isso viesse te atacar, o espírito imundo, que o diabo não atacou em sua mente antes. Primeiramente ele ataca no campo da mente. O maior conflito, ele primeiramente ataca na sua mente, em seu coração. Ele começa a atacar ali. E não pense que diversas vezes
José não foi tentado no íntimo da sua alma, do seu coração, a flertar com aquela mulher, a cair em adultério com aquela mulher, em cair em pecado com aquela mulher. Primeiramente, Satanás tentou a mente dele, o coração dele, antes que ele empurrasse ela para ele ali. Antes mesmo de que aquilo fosse acontecer, ele enfrentou uma batalha interna, assim como todos nós enfrentamos dia após dia. E a pergunta fica como nós conseguimos vencer tais conflitos? Para você vencer um conflito externo, primeiramente é você vencê-lo internamente dentro de você. Se você não batalha primeiramente dentro do teu coração contra a tua natureza que está querendo reinar dentro de você, disse Paulo: há em mim duas naturezas, há em mim dois homens, dois seres espirituais, um lutando contra o outro. Primeiramente há uma batalha travada dentro do teu coração, dentro de si. Há uma batalha dentro de você. Você só conseguirá vencer uma batalha externa se primeiramente você vencê-la internamente. Porque primeiramente Satanás vai atacar o campo da sua mente. Primeiramente ele vai tentar fraquejar a tua mente, o teu emocional. Vai tentar fraquejar ali a tua fé, aquilo que está dentro de você. E uma vez que ele consegue tirar, fraquejar ali, fazer com que você perca as forças internamente, vai ser fácil ele derrubar. E dia após dia, Satanás tentava no coração de José. Dia após dia ele lançava um dardo nele. Dia após dia ele lançava um pensamento nele. Dia após dia ela lançava um olhar para ele, um jeito de sedução para ele, para que no momento em que ela viesse a se jogar para ele, ele pudesse se dar a ela. Primeiramente, Satanás começa assim: não sei para que lado você é pendente, não sei para que lado Satanás sabe que você é pendente a cair, mas tenha por certeza que ele sabe de que lado você é mais fraco, e ele tentará primeiramente contra a tua vida, contra você internamente. Ele começará a empurrar sentimentos em você, pensamentos em você, e se você permitir que esses pensamentos entrem, aquilo se tornará sentimentos. Uma vez que um pensamento, se José tivesse permitido que o pensamento da sedução jogado por ela tivesse descido, aquilo deveria ou queria crescer, florescer dentro dele como uma semente, e aquela semente chamada sedução. E uma vez que aquela semente de sedução caísse no coração dele, e ele desejasse aquilo, Satanás já teria vencido a batalha ali. Satanás já teria vencido a batalha naquele exato momento. Porque a primeira batalha que ele travou foi uma batalha interna. Todos nós enfrentamos batalhas. Todos nós enfrentamos batalhas internas e externas. Todos os dias. E tenha por certeza, todos os dias você terá que travar. E muitas das vezes você terá que travar só. Não será com outra pessoa, será só. Porque Deus, Ele quer que você vença a sua natureza. Ele quer que você vença o pecado sozinho. Por isso aqueles homens, Daniel e os seus amigos, foram levados para longe da sua cidade, da sua pátria. Porque enquanto eles estavam dentro da sua pátria, enquanto eles estavam exercendo a sua fé, ali acompanhado por sacerdotes, acompanhado para com Deus, sendo instruídos para com Deus, ali dentro dos templos, eles estavam com suas mentes blindadas, eles estavam com o seu emocional, a sua fé blindada ali. Então Satanás fez o quê? Fez um meio, primeiramente do rei cair. E assim se levado aqueles jovens e tantos outros daquelas nações, levado para o cativeiro. E no cativeiro, a maior provação que Daniel teve que enfrentar, não foi dos seus companheiros, não foi do reino do rei ou dos conservos do rei, tentando obrigá-los a comer um alimento que não era propício a ele.
Muito embora em várias pregações citamos esta escritura como um tipo de tentação, como um tipo de batalha, como um tipo de batalha que eles tinham que enfrentar, e foi. Mas a maior batalha que Daniel enfrentou foi quando ele estava só, naquela prisão fria. Foi quando ele estava só, junto com os leões, dentro daquela prisão fria. Ali foi a maior batalha que ele enfrentou. Porque ali ele estava lutando contra ele mesmo. Ele estava lutando contra os seus pensamentos. Quem sabe dentro daquela prisão, Satanás jogando seta nele, dizendo: tu não é um servo de Deus, por que tu estás nessa condição? Tu não é um que está profetizando, sendo fiel a Deus aqui em terra estrangeira, e você sendo fiel a Deus em terra estrangeira, Ele permitiu que você caísse num calabouço, ou fosse jogado num calabouço junto com leões famintos. Como pode você enfrentar isso? Ele primeiramente teve que enfrentar sozinho, aquela cela fria, sozinho, sem ninguém, sem nenhum dos seus companheiros, sem nenhum dos seus conservos, para ali ajudá-lo com uma palavra de ânimo, de conforto, que muitas das vezes nós temos em momentos de provação, de dificuldade. Tem um irmão ou outra irmã que vem para você e diga: não é desse jeito, irmã, é desse jeito aqui, é desta forma, é deste jeito que você tem que seguir, é deste jeito que você tem que caminhar. Te aconselhando. Você tem alguém que te aconselha, que te repreenda talvez, uma hora ou outra, mas haverá um momento em que você estará só em uma provação, que você estará só a enfrentar uma batalha, e você não contará com outra pessoa, você terá apenas Deus do seu lado, apenas Ele, e é nele que você deve confiar em momentos de dificuldade, em momentos de dificuldade. Davi enfrentou diversas provações, Davi teve grandes batalhas, diversos conflitos, venceu o gigante, venceu o urso, venceu o leão, venceu homens, venceu reinos, mas quando se deparou com a mulher de Urias, ele não suportou aquilo. Ele não suportou aquilo, porque a sua tentação, a sua provação, a batalha maior que ele teve que enfrentar, foi mediante os seus próprios olhos. Foi mediante os seus próprios olhos. Aquilo que ele olhava, que ele desejava. E a Bíblia diz que ele estava só no palácio real. Todos estavam em guerra, todos estavam em batalha, todos estavam batalhando pelo reino e pelo futuro do reinado ali de Davi. Mas Davi estava só no palácio, e no momento de solitude, ele foi provado. No momento em que ele se encontrava só, foi a maior batalha que ele teve que enfrentar. E ele caiu naquela batalha. Ele foi provado e caiu. Muitos são provados, caem. Muitos são provados e não caem, ou cai e se levanta. Mas a provação de todas as partes, seja os que caem, seja os que se levantam, seja os que não caem de forma nenhuma ou nunca caíram, elas sempre vêm para nos aperfeiçoar. Amém. Toda batalha que enfrentamos, ela vem para te capacitar. Amém. Ela vem para te tornar melhor. Ela vem para te tornar um melhor cristão, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor esposa, uma melhor mãe. Toda aprovação ela vem para nos tornar um melhor cristão dessa face, dessa terra. Porque você só conseguirá emitir a luz quando passar por provações ou enfrentar grandes batalhas e for provado e aprovado nelas. A palavra nos cita isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Sabe, nós olhamos então para Moisés. Moisés saiu do Egito, carregando o fardo de um povo pesado, de um povo que murmurava, de um povo que via as bênçãos de Deus cair perante eles. E mesmo assim, era um povo, a Bíblia diz, cita aquele povo como um povo de dura serviço.
Um povo que era um povo de dura cerviz, que não conseguia servir a Deus de integridade, não conseguia servir a Deus com todo o seu coração. É o que acontece nos dias de hoje com muitos cristãos. Só consegue servir a Deus em momentos de bonança, em momentos em que tudo está bem, no momento em que Deus está abençoando, no momento em que Deus está dando o alimento, no momento em que Deus está dando a condição financeira, no momento em que Deus está dando a saúde, no momento em que Deus está dando as bênçãos para ele. Mas basta um dia de provação, a murmuração vem. A murmuração está no coração, ou estava no coração daquele povo ali. A murmuração estava ali, porque eles nunca tinham vencido as batalhas dentro de si próprios. Eles nunca tinham vencido o egoísmo dentro de si. Eles nunca tinham vencido o ódio dentro de si. Eles nunca tinham vencido a avareza, a glutonaria dentro de si. Eles não tinham vencido dentro de si o seu ego. Eles não tinham vencido ainda. Por isso não puderam vencer por fora. Não puderam vencer. Temos que vencer primeiro internamente. Primeiramente internamente. E você só conseguirá vencer. Todos nós, como igreja, como cristãos, só conseguiremos vencer se orarmos, se buscarmos a Deus. Não há uma outra maneira. Ele diz isso em Jeremias: se o povo que se chama pelo meu nome me clamar, se humilhar, eu dos céus ouvirei a sua voz. Ou seja, mediante o clamor que Deus muda o quadro. Deus só mudará o teu quadro mediante o clamor, mediante a adoração, mediante a oração, mediante a súplica, porque ele disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar a mim, eu do céu ouvirei a sua voz. Eu do céu ouvirei a sua voz. Mas como conseguimos blindar a nossa mente, o nosso coração, se não houver uma comunhão com o nosso Deus? Se não houver desejo de alma, de comunhão com Ele. Deus, Ele não tirou o povo do Egito, passando pelo deserto, para morrer no deserto. Deus não faria isso, de maneira nenhuma. O desejo dEle, como diz lá em Mateus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que nenhuma alma se perca. Este é o desejo de Deus, falado em João. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que nenhuma alma se perca. Era a vontade de Deus que todos os que saíram do Egito, todos pudessem entrar na terra prometida. Esta era a vontade perfeita de Deus. Esta foi a vontade perfeita de Deus. Ela não pendurou, ela não permaneceu. Por quê? Porque o povo não tinha vencido os conflitos internos. O povo ainda não tinha vencido as batalhas internas. As batalhas internas. Todas as vezes que somos provados externamente, tenha por certeza que você, no seu coração, dentro de você, você já enfrentou uma batalha. O diabo já jogou um sentimento de desistência. O diabo já jogou um sentimento de ir para a bebedeira, para as drogas. O diabo já jogou um tipo de pensamento ali, dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que as coisas não vão mudar, que o quadro não vai mudar, que a sua situação não vai mudar. E, de fato, elas não mudarão se você não mudar, se nós não mudarmos. Se nós não nos esforçarmos. A palavra de Deus nos diz que o céu, ele sempre foi tomado por esforços. O céu, ele sempre foi tomado por esforços. E a maior batalha que Moisés enfrentou não foi tirando um povo do Egito de dura cerviz, um povo que murmurava. As maiores batalhas não foi ele ouvir as murmurações do povo. Não foi ali ele ver pessoas se levantarem contra ele, e Deus abrir a terra, e engolir aquelas pessoas, verem pessoas morrerem. Aquela não foi a maior batalha de Moisés. A maior batalha dele foi quando ele foi deixado só no monte para morrer. Quando Deus disse a ele: tu não entrarás na terra prometida, mas apenas olharás ela.
aquela foi a maior provação, a maior batalha, o maior conflito que ele enfrentou internamente e externamente dentro de si. Foi a maior batalha. Veja, um homem que a Bíblia cita como o homem mais manso de toda a terra, ser deixado de fora daquela terra prometida, ali, prometida há 400 anos. Ele ouviu a promessa, ele ouviu Deus falar sobre a promessa, pois Deus dizia para ele: vai, levanta-te, vai e conduz o povo a uma terra que emana leite e mel. Uma terra cujo o artífice e construtor é Deus. Uma terra prometida aos seus pais, aos seus antepassados. Vá lá, tira o povo do Egito e leve para aquela terra. E ele sentia, ele ouvia Deus falar da promessa. Enfrentar grandes batalhas ali, em meio àquele povo. Em meio ali à desconfiança do povo. Porque a desconfiança daquele povo para com ele era grande. Porque o povo não tinha uma certa, como um todo, alguns, não tinha uma confiança nele. Não sentia confiança dele. E a maior batalha que ele enfrentou foi naquele momento ali, que ele foi deixado só. Veja quantas palavras Satanás jogou nele ali, dizendo: tu enfrentou tantas coisas, tu passou por tantas coisas, suportou tantas coisas, e não vai entrar na terra prometida. O diabo usa os mesmos artifícios hoje, para muitos que estão fracos. Começa a dizer: eu não sou o eleito. Começa a ouvir: eu não sou o predestinado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não vou conseguir, eu estou frio, eu estou fraco, eu estou doente, eu estou isso ou aquilo outro. As promessas de Deus, elas são infalíveis. Só que nós temos que fazer esforço para tomar posse das promessas de Deus. Tanto é que as maiores batalhas enfrentadas são só que na hora da morte, você não contará com outra pessoa do seu lado, muitas das vezes. Você pode até encontrar uma pessoa ali do seu lado, segurando sua mão. Se caso vocês tiverem que partir, ou eu tiver que partir, antes do arrebatamento. Mas você vai ver que os velórios ali, ou melhor dizendo, a morte, quando chega, ela chega para a pessoa só. Ela tem que enfrentar aquilo só. Ela tem que atravessar só ali. E é neste momento, por isso o medo de muitos de ficarem só, o medo de muitos de passarem por uma batalha, enfrentarem uma batalha, por medo de passar só. Jeremias, eu costumo crer e ver ele como um profeta solitário. Um profeta solitário ali, que não tinha muitos que o apoiavam. Tanto é que é citado livros de suas queixas ali para com Deus, por causa das provações que ele passou, das coisas que ele teve que enfrentar só. Sabe, irmãos, na maioria das vezes, em meio a uma batalha, você estará só. Mas o que você tem que fazer, o que Jacó fez. Eu não largarei até o Senhor me abençoar. O erro de muitos é que largam ali, e a palavra de Deus diz com respeito ao largar, que Deus não tem prazer naquele que pega a mão do arado e olha para trás. Deus não tem prazer naquele que diz: eu vou, e larga a mão do arado e olha para trás. Deus não tem prazer. Sabe, irmãos, em meio a todos os conflitos e aflições que às vezes passamos, mesmo que você pense que está só, que você não tem uma companhia do seu lado, Deus, Ele está vendo e sentindo a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe qual tipo de provação e conflitos você tem em sua mente. Talvez você pense e passa tantas coisas em sua mente, ou talvez o diabo já jogou uma seta na sua mente, dizendo: não vai dar certo, isso que eu estou passando aqui não vai dar certo, e associe aquilo que você está ouvindo, associe na sua vida, seja ela familiar, seja ela ali na sua escola, seja ela no seu trabalho, associe
Você passará por batalha. E toda batalha, ela tem que te aperfeiçoar. Amém, Senhor. Se em meio a uma batalha que você enfrentou, você não foi aperfeiçoado, você não mudou, você não melhorou, então você deve desconfiar. Porque se você não teve uma mudança, uma transformação positiva, tenho por certeza que você está perdendo a batalha. Você está perdendo. Assim como Davi perdeu uma batalha, assim como Sansão. Sansão venceu tantas batalhas, tantos conflitos, mas aquelas batalhas, aqueles conflitos que ele venceu ali, só serviu para aumentar o seu ego, a sua vanglória. Em meio às suas batalhas que ele planejava, que ele batalhava, que ele ganhava, que ele destruía, ele não tinha uma mudança positiva. Ele não estava tendo uma mudança de transformação ali para o melhor. Ele estava tendo uma mudança de transformação para o pior. Você vai ver que em meio a cada batalha, a cada luta conquistada ali, vai entrando mais orgulho, vai entrando ali mais altivez, vai entrando ali um senso de impotência, ou melhor, de potência. De potência. Deus, Ele quer que a gente se sinta assim, impotente, de certa forma, mas confiante nele. Amém. Glória a Deus. Não impotência no sentido de você se sentir impotente, largar a fé, largar a comunhão com Deus, largar ali a presença de Deus e ir para o mundo. Não é esse tipo de impotência, mas de você se sentir impotente, confiando nele, confiando que ele é a tua força, que ele é o teu baluarte, que ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Permanecer crendo. E quando você crê, permanece crendo, você não duvida. Você não duvida. Nessa quinta-feira, estivemos ali na casa da irmã Luísa, e eu citei com respeito a um certo cego, que em meio à oração ali, na verdade ele ouviu a mensagem do profeta William Branham, e ele citando a escritura de Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto foi o suficiente para ele crer. Isto foi a ferramenta e a palavra suficiente para acreditar que estava curado. Aquilo foi o suficiente para ele permanecer e fincar a bandeira da vitória. E o seu estado, depois dele ter ouvido esta mensagem, não mudou, fisicamente falando. Ele continuou cego. Mas, junto com a cegueira, ele continuou crendo. Ele não permitiu que a cegueira anulasse a sua fé. Ele não permitiu. E às vezes nós permitimos que a situação atual anule a nossa fé. Às vezes permitimos isso. Quando permitimos? Quando você diz, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Você está anulando a sua fé. Você está anulando a sua fé. Quando você diz, eu não vou ser curado, tantos anos eu tenho esse problema, eu não vai ser possível, não, eu creio, eu acho que não é para mim a cura, você está anulando a sua fé. Nós não podemos, a situação atual não pode mudar a nossa fé. De maneira nenhuma. Ela não pode mudar a nossa fé. A questão é que muitos permitem que a situação atual mude a fé. Que um quadro mude a fé. No caso de Marta e Maria, houve algo ali entre elas, de diferente. Que Marta, ela permitiu que a situação atual mudasse a sua fé, anulasse a sua fé, que a sua fé fosse abalada pela morte. E Jesus disse, não credes que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus está dizendo ali que nem mesmo a morte pode anular a sua fé. Ele está dizendo que a morte não pode anular a sua fé. De maneira nenhuma. Não permita que nada anule a sua fé. Não permita. E o diabo, ele quer isso. Que a sua fé seja anulada. Sabe, irmãos, o diabo, ele não precisa que você se desvie. Ele não precisa que você se afaste da igreja para ele cantar de vitória sobre você. Basta você permanecer neutro. Basta que eu ou você permanecemos neutro na presença de Deus.
Isso é o suficiente para ele começar a cantar vitória. Então nós não podemos permanecermos neutros. Nós temos que mover as águas. No tanque de Betesda, os coxos, os aleijados ali, os cegos, os mancos, os que tinham algum tipo de enfermidade, eles esperavam a água ser agitada, para então eles pularem na água. Ou seja, a água parada era sinônimo de que não havia cura. Quando havia movimentação na água, havia cura ali para eles. Então é necessário que as águas se movam entre nós, que as águas do Espírito se movam entre nós, que os dons se movam entre nós. É necessário que haja vindicação do Espírito Santo entre nós. É necessário que as águas se movam. E para as águas se moverem, é necessário que a gente vença as batalhas, os conflitos internos. É necessário. Se nós não vencermos, permaneceremos parados ali. E como todos sabem, a água parada dá mosquito, dá inseto, dá todo tipo de praga. A água parada dá todo tipo de pragas. Águas em movimento não fica pragas, não fica imundícias. Então é necessário que a gente mova as águas. É necessário que as águas do Espírito se movam entre nós. É necessário que a gente dobre os joelhos. É necessário que a gente ore. E falo isso como um todo, começando de mim. É necessário que façamos algo. É necessário que façamos algo. Algo aconteceu na Rua Azusa. Por que aconteceu? Porque houve uma sede. Houve ali na Rua Azusa uma sede. E não era sede por riquezas naturais. Não era sede ali de ego. Não, era sede de conhecer a Deus. Era uma sede ardente. Esta mesma sede tem que haver em nós. Então que Deus possa abençoar a todos. E que possamos vencer a cada conflito que enfrentamos. Seja ele conflitos de arrogância, seja ele conflitos de ignorância, conflitos de ódio, de mágoa, conflitos que, não sei, prostituição, seja qual for o conflito de drogas, de bebidas, seja qual for o conflito, Ele quer que vençamos, Ele quer que você vença, Ele quer salvar as nossas almas, Ele quer salvar a todos nós, mas para isso é necessário que a gente caminhe, que a gente ouça a mensagem, é necessário que a gente ouça e medite na mensagem, é necessário que a gente vença o conflito diário, os conflitos diários, é necessário que vençamos, amém? Que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, encerrando. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor possa, Pai amado, nos tornar vencedores, Pai. Que possamos vencer os conflitos diários. Sabe, Deus, aqueles conflitos que nos tira a paz, que nos tira, Pai amado, a tranquilidade, Senhor. Sabe, Deus, aqueles conflitos que às vezes nos tiram do sério, Pai, que trazem mágoas no coração de muitos, aqueles conflitos que às vezes trazem ódios, aqueles conflitos que às vezes trazem bagunça, que trazem, Pai querido, confusão, que trazem mentira, que trazem tantas coisas. Deus, que o Senhor possa fazer-nos vencedores, Pai, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor.